Shalom, amada igreja. Graça e paz. Vamos iniciar mais um culto, mais do que cantinho. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. E louvar e adorar a Ele, porque muitas pessoas hoje não têm essa oportunidade. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Últimas horas, últimos dias, últimos segundos é o tempo em que nós vivemos. Nós possamos buscar o arrependimento, que nosso coração possa aguardar o Senhor em retidão, porque Jesus está voltando, Jesus está muito perto. E aquele que não estiver reto, aquele que não estiver santo, aquele que não estiver irrepreensível e for pego de surpresa vai ficar. E não é brincadeira, ele vai ficar aquele que não estiver reto, porque Jesus é justo. E ele vai levar aquele que tiver compromisso com ele. Amém? Então que nós possamos estar na casa dele, querendo vida com ele, compromisso com ele, dedicação e seriedade com ele, pois ele é o nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Eu convido que fechem os seus olhos, dobrem as nossas cabeças, dobrem os nossos joelhos. E vamos meditar no Senhor. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Jesus, nós te glorificamos, ó Pai, mais nesse momento. Oh, meu amado Deus, que o teu nome seja glorificado. Jesus, que o teu nome seja engrandecido. Oh, meu Senhor, eu te peço, Jesus, venha sobre nós esta noite. Ah, meu Senhor, glória a Deus, aleluia, porque nós estamos na tua casa. Louvado é o teu nome, porque nós temos mais oportunidade de estar diante da tua presença. Meu amado, nós viemos aqui para te adorar. Senhor, nós viemos aqui para render-lhe glória. Jesus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Oh, meu Pai. Jesus, venha sobre o teu povo. Pai, venha sobre o povo que quer ter compromisso contigo. Venha sobre o povo que quer ser santo. Venha, Jesus, sobre o povo que, nesses últimos momentos, quer se santificar para ti. Venha, Jesus, sobre aqueles, Senhor, que querem abrir o coração, os nossos corações para te entrar. Oh, Jesus, venha sobre o povo que te clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Jesus, eu te peço, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia da nossa alma. Senhor, o tempo está curto. Meu Deus, trata muito pouco tempo. Jesus, eu te peço, Senhor, aqueles que já estão sendo preparados, prepare ainda mais. Senhor, no tempo que vivemos, eu te peço aqueles que já estão caminhando em santidade, em retidão. Senhor, eu peço a ti, Jesus, venha santificar mais ainda, Jesus, essas pessoas. Senhor, aqueles, Senhor, que necessitam de um batismo para completar a sua salvação. Eu te peço, Jesus, venha proporcionar esse batismo. Jesus, venha purificar corações que querem ser purificados porque não querem ficar no arrebatamento. Porque não querem nunca mais ter a tua presença. Eu te peço, Senhor, venha purificar, Jesus, na tua igreja, Pai, vidas, almas preciosas para ti, que precisam de um batismo, Pai, para que possam entrar no reino do céu, porque diz a tua palavra que sem ele não entrará, sem ele não entrará. Jesus, eu te peço, Pai, no tempo que eu sei que nós estamos vivendo, nos últimos dias, da qual muitos não têm noção do quão perto está, eu te peço, Senhor, aqueles corações, Senhor, que desejam, mas atiram para o pecado. Jesus, aqueles corações que talvez querem mudar, mas não teve ainda um encontro contigo. Jesus, os corações, Senhor, que querem a tua presença, que querem estar em tua presença,
mas ainda há muitas falhas, mas ainda há muito achismo, mas ainda há muitas dificuldades, mas ainda há muitas barreiras. Jesus, libera o teu poder sobre essas vidas, em nome de Jesus. Pai, essas vidas precisam ser transformadas, Senhor. Jesus, essas vidas precisam ser lavadas pelo teu sangue. Esse é o momento, Pai, onde o teu anjo está na terra, selando os últimos. Jesus, essas vidas precisam ser seladas pelo sangue de Jesus. Porque Jesus, sim, aquele que não tiver o selo, aquele que não tiver a marca de Cristo em ti, não entrará no reino do céu. Jesus, eu peço, no nome de Jesus, venha preparar a tua igreja. Pai, que aqueles que não querem a ti, Jesus, que aqueles que querem ser bodes e não ovelhas, Jesus, tira os bodes da igreja. Eu te peço, Jesus, mas aqueles que vieram nesta casa para buscar o teu nome, que eles permaneçam, que eles sigam em retidão, que eles sigam em busca da santidade, que eles sigam, Jesus, buscando a tua face, buscando a purificação pelo teu sangue. Jesus, que eles sigam, Jesus, na promessa que é a tua promessa da salvação. Que eles sigam, Jesus, nesta igreja, Pai, procurando, Jesus, buscando o maior milagre que teremos, que é a salvação da nossa alma. Pai, que só permaneça na tua casa fiéis adoradores, que querem adorar a ti, não importa a circunstância, mas que querem dobrar os seus joelhos, que querem calar as nossas bocas, pelo que eu acho, o que eu penso, o que eu faço. Jesus, que vidas sejam renovadas, que hajam vidas novas, para que vidas possam ter encontros contigo. Eu te peço, Jesus. Jesus, que hoje, Senhor, mais uma noite que tu está dando, que, Senhor, que para ninguém que está aqui na tua preciosa casa, seja uma noite, seja um tempo perdido à toa. Para que hoje, Jesus, que esta noite, Jesus, que nós estamos aqui para mais um dia receber a preparação, receber o melhor maná que vem do céu para entrarmos no reino do céu. Jesus, que não seja tempo perdido, que não seja tempo gastado à toa, mas que seja um tempo, Jesus, em nossas vidas, que vai produzir frutos, Senhor, frutos dignos de arrependimento, frutos que levam a tua igreja para o céu. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, muda cada coraçãozinho. Senhor, mostra o teu amor. Jesus, em cada alma, mostra o quanto, Jesus, eles são amados por ti. Tão amados que não tem prazer, que o Senhor não tem prazer na morte do pecador. E que todos estejam contigo eternamente. Espírito Santo, venha descer com teu fogo. Espírito Santo, venha derramar a tua glória, do teu poder. Pai, nós temos a tua palavra, Senhor, traz uma promessa, que onde um ou dois, onde dois ou três estiverem unidos no nome de Jesus, no nome de Yeshua Emmanuel, esse, Senhor, tu estará ali no meio. Mas eu te peço, Jesus, que essa noite seja diferente. Senhor, que essa noite, Jesus, nós possamos ter a certeza, nós possamos sentir que Jesus está presente nessa casa. Pois a casa é tua, Jesus, a noite é tua. Pai, tu tens toda a liberdade de fazer a tua vontade. Que o fogo desça nessa casa e que vidas sejam enchidas, que vidas sejam cheias da tua presença, Pai. Oh, meu amado Deus, Espírito Santo, trabalha em cada vida. Espírito Santo, alinha os últimos detalhes. Espírito Santo, alinha tudo que precisa ser alinhado. Vai trabalhando nos corações. Espírito Santo, faz a tua obra neste lugar. Em nome de Jesus é que nós clamamos pela tua presença, Senhor, mais uma vez neste lugar. No nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Exaltado, Deus. Exaltado, glorificado. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 130. Aleluia, Jesus. Que o teu poder se manifeste. Aleluia. Salmos capítulo 130. Aleluia. Poderoso és tu, Pai, que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Tu
Aleluia. Oh, meu amado. Nós viemos para te buscar, Senhor. Jesus, venha, Senhor, sobre nós. Nós viemos para ter comunhão contigo. Nós viemos, Senhor, para buscar a tua presença. Espírito Santo, nós viemos para sentir o teu tocar. Espírito Santo, nós viemos aqui, Espírito Santo, para ter o teu consolo, para ter o teu abraço, para sentir o teu fogo. Espírito Santo, nós viemos aqui para te encontrar. Aleluia. Salmo 130, versículo 1. Glória a Deus. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Glória a Deus, aleluia, exaltado é o teu nome. Vamos entrar na presença do Senhor para adorarmos a Deus. Continuemos no mover do Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Oh, Jesus. Tu és digno de honra, de glória, de poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo e poderoso. Santo é o nome do Senhor. Pai, em teu altar vou entregar meu coração. Pai, só pelo amor pode curar a minha dor. Tua glória me renova entre o céu, rasga o véu, vou te adorar, vou me derramar, vem Senhor. Como suportar quando tua glória enche o lugar da adoração? Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Porque Jesus, teu é o poder, teu é o domínio, a ti, Senhor, o levantar das minhas mãos, o meu chorar, meu coração é tua glória, me renova ante o céu, rasga o véu, vou te adorar, vou me derramar, vem Senhor. Como suportar quando tua glória enche
Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis. Nós te glorificamos, Pai. Somente Tu és o nosso Deus. Jesus, somente Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Oh, meu amado, quão perto está a Tua volta, Jesus. Prepara-nos, Senhor, para um verdadeiro arrependimento. Senhor, traga uma decisão nas nossas vidas de mudar. Oh, meu Deus, por favor, eu te peço, Senhor. Aquele que não bate na porta, a porta não vai se abrir. A porta só abre para aqueles que batem na porta. Jesus, tu só abre a porta. Jesus, para aqueles, Senhor, que insistem, que não desistem, Senhor, de abrir a porta. Oh, meu amado Deus. Aleluia, Senhor. Glorificado é o teu nome, Jesus. Eu peço, Jesus, venha com a tua presença neste lugar. Jesus, inunda, Senhor, a presença, Senhor. Para que a tua presença seja sentida, Senhor. Que tu enche, Jesus, nessa igreja, Senhor, do teu poder. Porque, Senhor, a igreja é tua, Pai. O Espírito Santo habita neste lugar. O Rei dos Exércitos habita neste lugar. O nosso Salvador, o amado da nossa alma, o nosso guarda habita neste lugar. Senhor, dissipa todo o mal, Pai, e vem com a tua glória. Pai, eu te peço. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de honra, de glória e de poder. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem cessar. Quero que vozes diante do céu, cantando a ti, aleluia, sempre santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu
mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, certo, certo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Jesus, tu és grande eu sou, tu és o nosso amado Senhor, tu és o Rei Todo-Poderoso. Tu és santo, Senhor. Montanhas estremecem, demônios a explodir, na menção do nome dele, de majestade, não há poder no inferno que possa resistir, diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou. Que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios a explodir, na menção do nome dele, de majestade, não há poder no inferno que possa resistir, diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou. Que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia. Oh, Deus amado, santo, Senhor. Aleluia. Deus, Senhor, e que a tua glória se manifeste no nosso meio, ó Pai. No poderoso nome de Jesus. Exaltado é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te glorificamos. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai para a sua
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamar a sua salvação, anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade, brilhante dele, força e formosura no céu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu santuário. Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, tu és lindo, Pai, tu é maravilhoso, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor. Aleluia, Senhor, glorificamos o teu nome, próximo Glória a dia. Deus. Aleluia, Jesus. Corpo e família. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amados, nessa música nós vamos cumprimentar os amados irmãos somente com um aperto de mão. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus, tu és poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, Santo é o glória. teu nome, Obrigado. Jesus. Tu és poderoso, Senhor, é a tua casa, Pai. É a tua casa, Senhor. Recebi o novo coração, coração engendrado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povos e assim ganhamos planos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, a cada amor de Cristo, eu preciso de ti, Oh Deus amado. Te amo, Senhor. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povos da vida e anos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Eu convido o pastor Carlos, Glória, glória, que glória. trará a ministração da palavra e estará com a direção Aleluia. do culto. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Shalom a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez estamos nós reunidos na gloriosa e santa presença do Senhor. Aleluia. Hoje, culto de oração, culto de adoração, de louvor, culto de libertação, culto de cura. Que o Senhor nosso Deus, através do teu Santo Espírito, Ele possa trabalhar poderosamente nessa noite. Que nós possamos receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas para isso, é importante que queiramos ouvir o que Deus tem para falar. E o mais importante, que queiramos participar daquilo que o Senhor tem para nós. Que não somente seja algo fictício, que não seja algo de mentira, mas que seja algo do fundo do nosso coração. Nessa noite, o Senhor pretende falar mais uma vez conosco, como o Senhor vem falando há muitos e muitos dias, para nos preparar para entrarmos no reino de Deus. Esta é a grande promessa do Senhor, o reino eterno. O Senhor nosso Salvador Jesus Cristo, muita coisa Ele fez durante a caminhada dele nesta terra. E Ele continua fazendo. O Senhor Jesus, pelo teu poder, honra, glória e pela tua misericórdia, continua libertando os cativos, continua sendo luz para o mundo, continua iluminando as trevas. O Senhor Jesus continua curando com o teu poder, com a tua misericórdia, aqueles que necessitam da sua presença. O que o Senhor Jesus nos promete é a salvação eterna. Buscar as coisas do alto e tudo mais lhe será acrescentado. O Senhor Jesus não nos promete nada mais do que isso. Mas o Senhor diz: se acheguem a mim, que eu me achegarei a vocês. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amados? Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Deus abençoe, meu amado. Que o Senhor possa fazer algo diferente na vida desse jovem. Que o que ele busca, ele possa encontrar no nosso Senhor. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que todos saibam que o Deus de Israel tem poder, que o Deus de Abraão tem poder. Para que todos saibam que o Deus, todo Criador de todas as coisas, todo poderoso, ainda tem poder sobre esta terra. Que esse jovem receba algo novo na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia, porque ele tem buscado, ainda sem saber, ainda sem ter noção das coisas, sem ter ciência, meio que fora de si, mas ele está buscando as casas onde estão falando da palavra de Deus. Ele está buscando cura, ele está buscando libertação, mas que o Senhor possa fazer algo novo na vida desse jovem. Aleluia, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Ezequiel capítulo 19. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nós queremos te convidar, Espírito Santo, para permanecer no nosso meio. A tua presença, Senhor, ela já foi sentida neste lugar. Obrigado, Pai, por se fazer presente. Nós sabemos que a tua presença aqui, Senhor, é somente pela tua misericórdia, pois não somos dignos e nem merecedores de estarmos contemplando o teu poder e a tua glória. Pai querido, que o Senhor possa mais uma vez falar à tua igreja, Pai, em preparação para herdar o reino dos céus. Pai amado, que este servo que aqui está, Pai, seja usado pelo teu poder e pela tua glória, Senhor. Que nada, Senhor, que seja dito aqui, seja da nossa vontade, do nosso desejo, mas que seja, ó Pai amado, aquilo que vem de ti para a tua igreja. Querido Deus, aqui quem estão, as pessoas que aqui estão, Pai, são as tuas ovelhas. Esta casa aqui, Pai, só está desse jeito porque ela é tua, Senhor. Essa ministração, Pai, ela não é nossa, ela é tua, Senhor. Então, Pai,
toma conta da tua casa, toma conta do teu povo, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, toca profundamente com o teu Santo Espírito no coração de cada um de nós, Pai. Que aqueles, Senhor, que ainda duvidam, que hoje, Pai, possam ser completamente preenchidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, que sempre, Pai, sempre vem para iluminar o nosso caminho e nos ensinar, Senhor, aquilo que é necessário para herdarmos o reino dos céus. Nós só estamos aqui por tua causa, Pai. Por isso nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos, Pai. Que o teu nome esteja sobre todo o nome. E que nenhum de nós, ó Pai amado, torne, Senhor, adorador de outra coisa, de outro tipo de Deus, Pai, que não seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pai amado, que os teus pastores, que os teus líderes, que os teus profetas, Pai, eles possam, em nome de Jesus Cristo, Pai, continuar firmes, Senhor, na verdade, porque a verdade, ela pode nos libertar, Senhor, se quisermos, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 19, vamos ler somente o verso 9, o 10 e o 11, por enquanto, mas nós vamos falar desse livro poderoso. Amém? Podemos ler? Amém. A partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podemos nos assentar. Na gloriosa e santa presença do Senhor, amados. Aleluia, glória a Deus. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, amados, por estarmos mais uma vez reunidos. A igreja é santa, a igreja que caminha buscando afastar-se completamente do pecado, a igreja que caminha buscando ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida de irrepreensibilidade. O Senhor nosso Deus tem trago a nós nos últimos dias, principalmente nos últimos dias, orientações poderosas para o povo que deseja entrar no reino dos céus. Orientações poderosas para que nós nos tornemos virgens sábias e observemos as características das virgens tolas, para que nós não cometamos o mesmo erro delas, e cometendo o mesmo erro delas, nós então nos tornemos tolas também, e fiquemos para a grande tribulação, para sermos atormentados na grande tribulação. Por que devemos querer ir para o céu? Por que devemos querer a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, como nos foi prometido? Porque é lá que Cristo está. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos, como nós temos pregado aqui, como nós temos dito aqui, nos pautarmos na morada no céu, no temor que temos do inferno. Não. Não. Nós temos dito aqui constantemente que nós não temos que temer ao inferno, que nós não temos que temer ao diabo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que temer a Deus. Mas esse temor do qual o Senhor fala, não é um temor de ter
medo. Nós não temos que ter medo de Deus. Se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus é o nosso Pai Celestial, aquele que tem tanto amor por nós, que não destruiu a igreja quando ela pecou, e que ainda mais entregou o teu Filho, o único por essa igreja, como nós temos que ter medo deste Deus? Não é sobre medo que o Senhor fala, é sobre respeito, adoração, é sobre reverência, é disso que o Senhor fala sobre temer. Eu já disse aqui, o Senhor já falou e fala novamente. Quando nós estamos próximos de pecar, nós temos que saber que nós não vamos pecar, não é porque o pecado pode nos levar para o inferno, mas é porque houve um santo que foi morto para que você não pecasse mais. Houve um santo inocente que foi morto para que, ao invés de você escolher pecar, você escolhesse estar debaixo daquele sangue que foi derramado na cruz. E não por medo do inferno, por medo da consequência do pecado. Porque, amados, inclusive, você pode não conseguir visualizar a consequência do pecado. E aí você não saberá, não terá noção de que você precisa abandonar aquele pecado. O temor do Senhor é nós olharmos para o Senhor e dizer: nós te agradecemos, Pai. Nós somos totalmente gratos a Ti. Por quê? Porque o Senhor entregou o Teu Filho por nós. Porque o Senhor nos deu inúmeras oportunidades, inúmeras, e continua nos dando, para nós não ficarmos aqui na terra, mas irmos morar aonde o Teu Filho está, que é no céu. Assim diz a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor vai dizer nesta noite. A mensagem de hoje é: se você segue os mandamentos do Senhor, você viverá. Mas se você não segue os mandamentos do Senhor, você terá morte, e morte eterna. E é isso que a palavra está dizendo. Mas o Senhor não está falando da morte espiritual. O Senhor diz: os mandamentos que eu dei para vocês é para que vocês sigam. E se vocês seguirem, vocês vão viver por eles. Aleluia, glória a Deus. Aqui o Senhor traz dois sentidos. Eu consigo interpretar como dois sentidos quando o Senhor fala que nós viveremos por eles, pelos mandamentos. Então o Senhor está dizendo que nós só teremos vida se obedecermos os mandamentos do Senhor. É uma interpretação. Mas o Senhor também diz que aqueles que desejam obedecer os mandamentos, a vida está lá, você vai caminhar conforme os mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Para que nós entendamos melhor. Foi perguntado para Jesus qual que eram os grandes mandamentos. Jesus respondeu: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de tudo o que você tem, do que você é, do que você pode. Ame a Deus de toda a tua força. E ame ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos deixados pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando o Senhor diz que nós viveremos por eles, o Senhor está dizendo que, primeiro, aquele que não ama a Deus, aquele que não ama o próximo, aquele que não ama a si mesmo, não tem vida. Não tem vida. Mas que vida é essa? Eu sou a luz do mundo. Eu vim para trazer a vida. A luz é a vida. A vida para os homens. Está escrito no livro de João. Eu sou a luz do mundo e a luz é a vida para os homens. Então, se você não obedece os mandamentos, se você não ama o Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, se você não ama o próximo, você não se ama. Porque é uma mão
dupla, é uma via de mão dupla. Se você se ama, você ama o próximo. Se você ama o próximo, você se ama. Porque você só amará o próximo se amar a si mesmo. Então você, não tendo essas características, que são características da igreja sábia, você não tem vida. Porque esta é a luz. E se você não está na luz, a palavra diz que você não tem vida. Se você não está em Cristo, a palavra diz que você não tem vida. É a primeira interpretação. A outra interpretação, o Senhor fala que a salvação ela é pela fé, por meio das obras, pela graça, perdão. A salvação é pela graça, por meio da fé, por intermédio da fé, por meio das obras. Mais ou menos isso. Não são bem essas palavras. Mas o que eu quero dizer é que as obras, elas são montadas para a salvação. Há uma relevância para as obras, para a igreja que vai ser salva. Vejam bem quem é a igreja sábia. Vejam bem quais as características dessa igreja. Essa igreja está lá fora, praticando obras. Jesus não vai voltar para buscar uma igreja que está sentada. Jesus vai voltar para buscar uma igreja que está praticando obras. E que obras são essas? Não são as obras da lei, as obras físicas, as obras dos templos, as obras carnais, como Paulo bem disse para os fariseus. A obra não vai te salvar. São as obras dignas de arrependimento, obras espirituais, obras do Espírito Santo do Senhor. Então, quando o Senhor diz, para uma segunda interpretação, que você vai viver pelos mandamentos, o Senhor está dizendo que você vai praticar a boa obra. O Senhor está dizendo que você vai praticar o amor com toda a tua força, com todo o teu que você tem por Deus. O Senhor está dizendo que você vai praticar o amor que você tem pelo próximo, amando a si mesmo, você vai amar ao próximo. Ou o contrário, você amando a ti e querendo bem para você, você quer a salvação da tua alma. Por que você não quer do outro? Isso é muito sério. Isso é bastante complicado para a igreja que agora, ela não se importa mais com ninguém que está lá fora. Não, amados. Não. Nós temos que praticar boas obras. Porque são essas obras, as obras dignas de arrependimento, como diz a palavra, as obras do Espírito Santo, são elas que testemunharão do nosso amor por Deus. Aleluia! São elas que testemunharão. O próprio Jesus, quando caminhou pela terra, meus amados, Jesus não andou no meio dos grandes templos. Jesus não andou no meio dos poderosos, das grandes riquezas que haviam naquela época. E havia muita riqueza naquela época. Naquela época havia tanta riqueza que eles não falavam de recursos, eles só falavam de ouro, de prata. Quanto era a riqueza? Mas Jesus não caminhou no meio desse povo. Havia uma festa em Jerusalém que ali estavam todos os governadores, como há festas hoje em dia, em que reúnem políticos de nome, de renome no país. Ali estavam todos os donos de escravos, os donos de propriedades, os poderosos estavam ali. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entrou naquele lugar montado num jumento. Aleluia, glória a Deus. E o que foi que aconteceu? Lá tinha todo tipo de poderoso ali. Mas o povo, com honras e glórias, somente a Jesus, o Rei dos Reis. Quando Jesus entra em Jerusalém, então o povo estende vestes no chão, o povo corta palhas, folhas, para glorificar e exaltar o Rei que estava chegando naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Tamanho era o poder deste rei. Tamanho é o poder deste rei. Então, amados, como nós queremos, o Senhor está falando aqui, como nós queremos ter vida, se a vida está em Cristo,
E Cristo fala que nós temos 2 grandes mandamentos, que um deles é amar ao próximo como a nós mesmos, e nós não nos importamos com quem está lá fora. Como? É uma relação de ida e volta. Não tem como. Não tem como, amados. Não tem como dizer, eu amo ao meu Senhor, se você não tem amor, meu Deus, pelas almas que estão lá fora. Ah, meus amados, é impossível. É impossível. E não há uma alma que você tenha que escolher. São todas as almas. Nós precisamos amar ao próximo. O nosso Senhor Jesus, quando disse, esse mandamento é o segundo maior mandamento, amar o próximo, o Senhor não disse, ame aquele que está do teu lado na igreja. O Senhor não disse, ame o seu vizinho, ame a sua família, ame, não, o seu marido, a sua mulher, o seu filho, ame ao próximo. É indiscriminadamente. Você não pode escolher uma alma. Essa alma eu vou querer que ela vá para o céu, eu vou amá-la, a outra não. Não, você não pode escolher carne e nem coração. Você tem que escolher amar. Um amor em Cristo, que não é um amor carnal, de abraços e beijos, de estar na casa de todo mundo o tempo todo. Não. É um amor de você chorar por uma pessoa sabendo que ela está caminhando para o fogo do inferno. Chorar por uma alma sem conhecer esta alma, sem saber quem é, sem saber de onde que veio, mas você sabe da vida dela e você sabe que do jeito que ela está andando, ela não vai alcançar a salvação do nosso Senhor Jesus. Chorar por ela, orar por ela. É você ser perseguido, você ser caluniado, você ser acusado, e você ajoelhar-se e orar pelos seus acusadores, orar pelos seus perseguidores. É disso que o Senhor está falando hoje. Esta é a igreja sábia. A igreja sábia é aquela igreja que não se importa se está no meio da multidão ou se está em casa sozinha. Pecado é pecado. Ela não quer saber. Ela não quer se amostrar para a multidão. Ah, porque fulano não peca, fulano não. Ela não interessa para ela. Ela estando na multidão ou estando sozinha, ela e Deus, ela não peca, ela não peca. Como eu já trouxe aqui para nós tantos exemplos, que o inimigo ele é muito sujo, muito sujo. O inimigo ele tenta fazer com que pequemos de todas as formas. Então nós precisamos orar e vigiar, como o nosso Senhor falou. Orar e vigiar. E agora, mais ainda, porque estamos vivendo a hora da meia-noite, como diz a parábola das virgens sábias. A hora da meia-noite é a hora em que as coisas estão muito terríveis. Muito terríveis. Mas também, amados, é a hora em que as almas estão muito suscetíveis ao Senhor. Por quê? Porque a escuridão está de um jeito que, mesmo que não conhece a palavra lá fora, sabe que o mundo está errado. Sabe que o mundo precisa de algo diferente. Mas só há algo que vai resolver tudo isso. A volta de Jesus. Somente a volta de Jesus. Para aqueles que o adoram em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade é isso, amados. Adorar em espírito é você praticar as obras do Espírito Santo. Adorar em espírito e verdade é você não somente vir para a igreja e orar, e louvar, e cantar, e ter uma voz bonita, e pula, e dança, e grita, e cai, e faz. E lá fora você não se importa nem com o irmão que está do lado da tua casa. Isso não é adoração em espírito e verdade. Adoração em espírito e verdade é o que você faz para cima e as suas obras. Não para que você seja reconhecido, mas para que dê testemunho de você. Conforme nós estamos trazendo hoje sobre o amor ao próximo. O amor às santas almas, as almas que estão perdidas, a Santa Igreja, inclusive, amados. Precisamos amar. No livro de Ezequiel, o Senhor nos fala sobre um momento em que
O povo de Deus estava no cativeiro. No capítulo 19. O livro de Ezequiel é tremendo. Se vocês notarem, já o terceiro ou quarto culto que nós estamos trazendo Ezequiel. Mas por quê? Porque Ezequiel faz a referência para a noiva. A referência que tem em Ezequiel são alertas, conselhos de um povo que pecou e caiu contra o Senhor para que nós não cometamos o mesmo erro deles. Porque nós somos um povo escolhido do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor, a noiva de Cristo. Então Ezequiel, nesse capítulo, ele vem falando que eles estavam no cativeiro e em um dado momento, no cativeiro, as pessoas ali, os das famílias, digamos assim, que conheciam os mandamentos do Senhor, buscaram Ezequiel para que o Senhor Jeová falasse com eles, para que o Senhor Jeová trouxesse algo para eles. Então veja bem, nós vimos no culto passado que esse mesmo povo aqui, o que eles fizeram? Pegaram tudo de mais especial que tinha, que Deus havia dado para eles, e deu para quem? Para os seus amantes, para os seus ídolos, para os seus falsos deuses. Então, o Senhor emenda uma coisa com outra, e aí o Senhor está dizendo aí, quando eles estão lá no cativeiro, quando eu permito que algo de ruim venha e aconteça com eles, porque eu tirei a minha mão, porque tudo que eu entreguei para eles, eles entregaram aos falsos deuses, entregaram aos seus ídolos, então eu tirei a minha mão deles, porque eu preciso que eles voltem para mim, mas eles vão ter que passar pelo fogo. Então agora eles vêm, Senhor, me diz o que devemos fazer. Depois que está no cativeiro, depois que está... É assim que acontece com a igreja atual. Eu disse isso aqui no culto passado. A igreja atual, ela olha para Deus e ela quer que Deus sirva a ela. Senhor, eu fiz um negócio aí, abençoa para mim. Eu comprei uma casa, abençoa para mim. Eu comprei um carro, abençoa para mim. Não, amados. Não é Deus que nos serve. É nós que servimos a Deus. Buscai as coisas do alto e tudo mais lhe será acrescentado. Aleluia. Não é o que protege-nos, o que vai nos guardar, o que vai nos conduzir, nos guiar, o que vai olhar para nós, será o Espírito Santo do Senhor. Nada do que temos, nada do que não vai adiantar. É o Espírito Santo do Senhor quem cuida de nós, quem olha por nós, quem vela por nós, quem ora por nós com gemidos inexprimíveis. Olha isso, quanto é poderoso. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo estava no céu. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo viria e que ele era o Espírito da verdade, porque ele não ia falar de si mesmo, mas ele falaria de tudo que ele ouviu no céu. Significando que no céu não tem mentira. Então, amados, esse Santo Espírito que estava lá no céu, que foi mandado somente por sua causa, por minha causa, este Santo Espírito ora por você. Aleluia. Ora por você. E você pega as riquezas dele e entrega para os ídolos. Você pega as riquezas dele e entrega para os falsos deuses. Você despreza a riqueza que ele está. Olha isso. Um enviado do céu orando por você e você desprezando e buscando a intervenção de homens. Olha isso, amados. Olha isso, o quanto é poderoso. O Senhor Jesus, a palavra diz que o Senhor Jesus ele é o nosso único intercessor entre o homem e Deus, o Pai. Mas o Espírito Santo ele é aquele que, quando você está quase arrebentando a tua cara no chão, ele vai lá e segura na tua mão e te levanta e diz, não, vamos seguir, vamos continuar.
Ele ora, ele pede ao Pai, que o Pai possa te ajudar a levantar naquela hora. É o Espírito Santo, amados. Ele é santo. Ele é santo. Então, nós temos Jesus, o nosso Salvador, que intercede por nós junto ao Pai. Jesus, olha, amados, Jesus não aceita que nós sejamos acusados de qualquer forma diante do Senhor, diante de Deus. A palavra diz que o diabo está lá para nos acusar o tempo inteiro, mas o diabo chega e acusa, e diz, olha lá, olha o pecado lá. Jesus mostra as mãos e diz, eu paguei o preço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O diabo chega e acusa, porque nós pecamos, nós caímos, e ele está lá o tempo todo para apontar. Lá, não falei? Olha lá, tá vendo? Pecou. Eu quero ver se você tirar as coisas dele, se ele não continuar sendo fiel a você. Quero ver. Olha lá, eu quero ele para mim. Ele está pecando. Jesus disse, não. Jesus disse, eu morri por ele. Eu já paguei o preço por ele. Por que nós temos que buscar em outras coisas? Por que nós temos que buscar a presença de Deus na materialidade? Por que nós achamos que Deus só está presente quando nós estamos na igreja, no prédio físico? Por que nós temos que buscar a presença de Deus nos amuletos? Como nós conversamos hoje, por que nós temos que buscar a presença de Deus nos amuletos? Seja lá o que for, que tipo de amuleto, se o Senhor olha para nós e diz, eu paguei o preço. Aleluia. Ele está lá, mas ele está lá. A palavra diz que ele está à destra do Pai. Para defender-nos. Ele é o nosso defensor. É ele que é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado fiel. Jesus não vai admitir que nós sejamos entregues nas mãos do inimigo assim tão fácil. Não vai, ele batalha por nós. E por isso o Espírito está aqui, para nos ajudar a orar, para nos ajudar o Espírito faz com que a nossa oração fraca, porque nós não sabemos nem orar. Deus é tão bom que Deus falou, eu não preciso, eu já sei do que vocês precisam antes mesmo de vocês orarem. Só para vocês terem ideia do quanto Deus é misericordioso. E aqui nessa palavra ele fala isso. Então, vieram falar com Ezequiel, Ezequiel, conta para nós aí, diz para nós, profeta, o que é que Deus está falando? Deus falou, não, eu falar com eles? De jeito nenhum. Então Deus começa a descrever toda a caminhada. Deus começa a falar, eu tirei vocês do Egito com mão forte. Eu lhes fiz conhecer o meu poder, a minha glória. E eu me apresentei a vocês. E o que vocês fizeram? Se prostituíram com os falsos deuses, com os falsos ídolos. Deus fala aqui nesse capítulo, eu entreguei para vocês os meus mandamentos. Eu dei para vocês uma bússola. Eu dei para vocês uma bula. Eu dei para vocês um manual, para que vocês apenas seguissem esse manual pronto e entrassem na terra prometida. Mas muitos de vocês não entraram. Por quê? Porque vocês jogaram o manual fora e pegaram o manual que tinha no mundo, que o Egito tinha oferecido para vocês. É isso que o Senhor está dizendo. E aí o Senhor diz para os filhos, está escrito aqui, o Senhor diz, olha a esperança do Senhor. Eu não sei qual é o versículo, amados, mas o Senhor fala com os filhos a geração depois da geração perversa, da qual o Senhor estava insatisfeito, muito insatisfeito, por causa de toda a depravação daquele povo. Então o Senhor fala com os filhos dessa geração, e o Senhor diz a eles, olha, não façam como os pais de vocês fizeram, abandonando os meus mandamentos, abandonando
o meu manual. Eu entreguei a eles tudo que era necessário para eles caminhar retamente e entrar na terra prometida. Mas eles não quiseram, eles abandonaram. E Deus fala para eles, não façam como a geração dos seus pais. E mais uma vez, mais uma geração se corrompe. Aleluia. Não é diferente, amados. Não é diferente da caminhada de hoje. A palavra de Deus que eu li para vocês, o Senhor diz assim, eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. E os levei ao deserto, não para o deserto, ao deserto. Porque se o Senhor fala, eu os levei para o deserto, dá-nos a impressão que o Senhor queria que eles ficassem no deserto. Mas quando o Senhor diz, eu levei-os ao deserto, o Senhor está falando que eles passariam pelo deserto, mas que não ficariam lá. Mas muitos ficaram. Muitos não seguiram. Justamente porque preferiram abandonar o Senhor. Preferiram viver a sua promiscuidade. Preferiram viver a sua idolatria, a sua maldade. Foi isso que aconteceu a primeira vez. Moisés vai para o monte para receber do Senhor, para trazer para eles. E quando Moisés está lá no monte, o que eles fazem aqui embaixo? Um Deus para eles adorarem. Um Deus de ouro. Um bezerro para eles adorarem. Ou seja, uma imagem. Para que nós necessitamos de coisas físicas? Nós não necessitamos de ver para crer. Nós temos que crer para ver. Jesus Cristo disse, bem-aventurados os que creem sem ter visto. Por isso, amado, nada, eu digo para vocês, nada do que é amuleto faz parte da palavra de Deus. Nada, nada do que é amuleto. Água ungida, óleo ungido, vassoura ungida, caneta ungida, vinho ungido, que eles... Misericórdia, Senhor. Nada disso faz parte do reino do Senhor. Porque nós não precisamos pegar em Jesus para saber que Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Nós não precisamos, amados. Nós não precisamos de um óleo ungido para, nesses termos, nós não precisamos comprar um óleo ungido para que recebamos o milagre. Aliás, quem foi comprar óleo foi a virgem tola. E Jesus veio, o noivo veio e elas ficaram. Nós não precisamos, amados. Nós não precisamos. Nós não precisamos provar nada para o Senhor. Nós não precisamos vir na casa do Senhor e provar para o Senhor, olha, eu dizimei, eu ofertei, eu dei. É uma relação nossa com o Senhor, não é uma relação nossa com a igreja aqui embaixo. Não é, amados. Eu não preciso falar para vocês que eu dizimei, eu não preciso falar para vocês que eu ofertei, eu não preciso sair contando para vocês o valor do meu dízimo. É uma relação minha com Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. A fidelidade minha, a minha fidelidade em relação às coisas do Senhor, não passa por vocês. E a de vocês não passa por mim. Tem que ter o crivo dele. É ele que tem que saber, não nós. E não nós, amados. É isso que a palavra nos direciona. É isso que a palavra nos diz. Que aquilo que é material não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Carne e sangue não entrarão no reino eterno. Aleluia. Por isso, amados, nós precisamos entender que os dois grandes mandamentos que Jesus nos entregou é espiritual e não é carnal. Nós não podemos ir lá fora para mostrar para os outros
que nós amamos quem está lá fora. Não, não é isso que Jesus quer. Não é isso. Você tem que amar primeiro, depois você vai. Porque você não tem que dar satisfação para os outros, mas para o Senhor. Porque da mesma forma que você vai lá fora e prega a palavra para um irmão necessitado da palavra, com amor, e não com o objetivo de qualquer outra coisa, mas com amor. Ou se você fica em casa, com os seus joelhos dobrados, em determinada situação, e ora por alguém, quem contempla é Deus. Quem contempla é Deus. Não somos nós. Não somos nós. Agora, existe uma grande diferença entre as obras da carne serem mostradas e as obras do Espírito serem mostradas. Porque as obras da carne, elas aparecem, elas são mostradas, apresentadas para a glorificação do homem, para a exaltação da denominação, para a grandiosidade da igreja terrena, do prédio, da religião, que seja. As obras espirituais, não. As obras espirituais são para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Por isso ninguém aceita uma candeia para deixar debaixo da cama. Porque a candeia, ela é espiritual. Ela não é física. A luz é espiritual. Porque a luz é Jesus. Jesus, quando veio como carne, ele passou por um processo. Jesus também foi para o deserto, amados. Eu caminhei para o deserto, por isso foi que eu caí. E por que Jesus não caiu? Eu sofri demais. Eu perdi marido, perdi mulher, perdi filho, e por isso é que eu caí. E por que Jesus não caiu? Porque ele era Deus? Não! Não! A palavra diz que ele não caiu porque ele era obediente ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Obediente ao Pai. Se nós formos obedientes, nós também passaremos pelo deserto, mas não cairemos. Não cairemos. Não cairemos. E se cairmos, teremos força para nos levantarmos antes de nos lamearmos completamente, para que o Senhor possa nos lavar, se houver tempo. Porque, amados, essa história de que você pode ficar pecando e se arrependendo, pecando e se arrependendo, pecando e se arrependendo, isso é muito perigoso para a sua vida. Muito. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você peca e não vai ter tempo de se arrepender. Cristo volta. E você fica. E você fica. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que andar em santidade. Agora, somos de natureza pecaminosa e corremos o risco de cair. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Então, amados, para finalizar, o Senhor fala assim, no versículo 11. E deles, prestem bastante atenção nisso. Aleluia. No versículo 11, não, perdão. No versículo 9, na segunda parte do versículo 9, o Senhor diz assim: no meio das quais eles estavam. Vou ler todo o versículo. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei, presta atenção nessa parte, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Amados, o Senhor está falando nesta partezinha final aqui, eu me fiz conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. O Senhor está falando aqui da condição daqueles que vão se achegar a Ele. Aleluia. Quando o Senhor fala sobre terra do Egito, para nós, na grande maioria das vezes, e aqui tem esse significado de terra
pecado. O Senhor está falando do pecado. Então o Senhor está dizendo, eu me fiz conhecer a eles para os tirar do pecado. Aleluia, glória a Deus. Por isso, a virgem sábia, ela é totalmente diferente da virgem tola. Porque a virgem sábia, ela conhece o noivo. Aleluia. O que o Senhor está dizendo aqui é que nenhum de nós terá condição de vencer o pecado. Terá condição de nos afastarmos do pecado, de renunciarmos completamente ao pecado, se nós não conhecermos aquele que pode nos tirar do pecado. Aleluia, glória a Deus. Suponhamos que precisemos fazer uma viagem. E nós vamos viajar com alguém que não conhecemos. Nós não conhecemos aquele que veio nos buscar, nós não conhecemos o carro dele, nós não sabemos que cor é o carro, nós não sabemos. E nós não temos informação. Alguém diz, pode esperar que ele vai te buscar. Aleluia. Então, qualquer um que passar e disser, sou eu, você vai entrar no carro e vai embora. Porque você não sabe, porque você não conhece. Não sou eu que vim para te buscar. Crianças são raptadas na escola porque os professores não conhecem os pais, não conhecem a família dos pais, não conhecem a vida dos pais. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, isso diminuiu bastante porque eles tomaram precauções. Mas há um tempo atrás, havia muito roubo de crianças nas escolas. Chegava lá e dizia, o pai dessa criança me mandou buscar, o professor, leva, vai pode ir. Aconteceu muito isso no Brasil. Há uns anos, há 10 anos atrás, mais ou menos. Por quê, amados? Justamente porque nós precisamos conhecer aquele que vai nos levar. Nós precisamos conhecer aquele que vai vir para nos buscar. A nossa viagem está organizada, a nossa viagem está arrumada, a nossa viagem ela está pronta para acontecer. Mas como nós iremos? Se nós não conhecermos aquele que vai nos buscar, que vem nos buscar, precisamos conhecer o Rei da Glória. Aleluia. E não é porque Ele é o Rei da Glória, não é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Criador de todas as coisas, não é porque Ele pode amassar a terra só assim, não é por isso que Ele não se fez conhecer. Pelo contrário, é por isso que Ele se fez conhecer, para que nós possamos temê-lo. Aleluia. Aleluia. E adorá-lo em espírito e verdade. É justamente por isso que Ele se fez conhecer, para nos tirar do pecado. Então, amados, a grande maioria de nós que se achega a Deus, se achega ao Senhor, grande parte de nós caminhamos para o Senhor quando nós estamos precisando do Senhor. Deus é tão poderoso que aqui ninguém aconteceu isso. Ninguém veio para o Senhor aqui porque estava precisando, ou seja, pela dor, né? Nós aqui fomos conquistados pelo Senhor, não foi verdade? Todos nós aqui fomos conquistados. Nós recebemos a palavra do Senhor e aquela palavra nos transformou e hoje nós estamos aqui. Mas a grande maioria vai no Senhor para querer algo do Senhor. Porque está precisando do Senhor, não é verdade? Então, quando aquilo não vem a ela, imediatamente ela vai embora, ela sai embora. Então, o que acontece? Não conhece aquele que é o dono da viagem, o Rei da Glória, o Deus eterno. E Ele está aqui para que possamos conhecê-lo. Então, amados, precisamos caminhar como devem caminhar as virgens sábias. As virgens sábias, elas caminham, elas têm um perfil na caminhada delas. As virgens sábias, elas caminham em oração, em jejum, em leitura da palavra, em adoração ao Senhor. Aonde for, o tempo que for, acordado, dormindo, elas têm que caminhar na presença do Senhor. Oração
3 vezes ao dia no mínimo. Leitura da palavra, 3 vezes ao dia no mínimo. Jejum, 3 vezes por semana para quem tem condição física, no mínimo. Adoração, 24 horas, se possível. 24 horas, se possível. Aleluia. Vai trabalhar? Trabalhe, ouvindo, adorando ao Senhor. Hinos de louvores, hinos de exaltação a Deus. As virgens sábias caminham assim. As virgens sábias caminham assim. Não caminham como este povo aqui, ó, do livro de Ezequiel. Que quando precisaram do Senhor foram atrás. Mas aí o Senhor diz, não, eu não vou falar com vocês. Não, Ezequiel, o Senhor ainda fala com Ezequiel, para o profeta, diz, cuidado com o profeta que disseram que eu não disse. Porque eles precisavam passar por aquela, digamos assim, por aquele teste. Não era nem um teste ali. Na verdade, eles caíram porque eles pecaram contra o Senhor. Eles abandonaram o Senhor. Na verdade, eles não caíram porque pecaram. Eles simplesmente abandonaram o Senhor. O Senhor protegia eles. Quando eles optaram por abandonar o Senhor, eles foram para o cativeiro. A guerra veio e eles perderam a guerra e foram levados como escravos. Mas não foi porque pecou, Deus castigou ele. Não foi bem assim. Deus simplesmente falou, já que vocês não querem a minha companhia, o que eu posso fazer? Porque o livre-arbítrio sempre existiu. Desde a criação do mundo, o livre-arbítrio sempre existiu. Cristo veio para confirmar isso. Somente para confirmar. Então o Senhor fala no final do capítulo que mesmo no meio daqueles, olha o quanto o Senhor é poderoso, no meio daquele povo rebelde, no meio dos cativos, daqueles que estavam na escravidão e nas mãos dos inimigos, haviam pessoas fiéis. Haviam pessoas que não tinham deixado o Senhor. Lembra do culto passado? Quem foram aqueles que foram selados? Aqueles que permaneciam fiéis. Aqueles que mesmo estando convivendo com a maldade, com a iniquidade, com o pecado, com todo tipo de coisa ruim, eles não se dobraram a estas coisas. Mas eles choravam, clamavam e lamentavam, porque a igreja estava completamente envolvida pelo pecado. É a mesma coisa hoje, o Senhor está dizendo, ao final do capítulo ele diz, eu vou tirar do meio deles, e eu vou arrancar o meu povo, os meus fiéis, eu vou tirar e vou levar de volta. E esse povo eu vou deixar lá, esses rebeldes eu vou deixar lá, para ficarem por lá. Então, amados, arrebatamento da igreja. Aqueles que são fiéis ao Senhor, mesmo o mundo caminhando do jeito que o mundo está caminhando, às vezes passa pela nossa mente, pela minha mente, passou, eu não sei pela de vocês, que você vai agir olho por olho, dente por dente, como era no tempo da lei. Porque você olha, a justiça não te dá amparo, o poder público não te dá amparo. Você vai se amparar em quê, mano? Não tem amparo, então o que você pensa? Você pensa em retribuir da mesma forma, que é o que está acontecendo para todo lado aí. Justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos. Sobre o fato que aconteceu lá em casa, na minha residência, que Deus permitiu que alguém entrasse lá. E eu cheguei a comentar, eu disse, se não fosse o Senhor, a misericórdia do Senhor, eu já teria sabido, eu já teria descoberto. Por que eu não ia deixar desse jeito? Mas Deus é muito bom. Deus é muito bom. Então Deus já sabia disso tudo. Deus já sabia disso tudo. E hoje Deus fala, não precisa se preocupar. Não se preocupe, eu estou cuidando de tudo. Fique tranquilo. Não, fique tranquilo. Não espere na justiça dos homens. Não espere no poder público. Não espere no governo. Não precisa. Você não precisa esperar neles. Espere em mim. Somente em mim. Foi o que a palavra inicial trouxe no livro de Salmos. Esperemos no Senhor. Porque tudo Ele nos dará. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados. Angustiados.
pelo que há de comer, pelo que há de vestir, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Aqueles que são fiéis, o Senhor proverá. Amém, amados? Então, que o Senhor possa, nesta noite, ter falado, mais uma vez, da forma que Ele sempre fala, e nos preparar um pouco mais para continuar essa caminhada. Uma caminhada que, às vezes, ela fica árdua, amados. Às vezes, ela fica difícil. Mas não se esqueçam, vocês não estão caminhando sozinhos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Às vezes a gente se sente cansado. Eu digo para vocês que eu tenho me sentido cansado. Hoje eu disse isso para a diaconisa Gislane. Cristo, volte logo, Cristo, volte logo. A gente se sente cansado, mas é natural. É natural porque, tal qual o mundo físico, existe um mundo espiritual. E a batalha espiritual está tremenda. Tremenda. Hoje nós vamos fazer a evangelização no asilo e, misericórdia, vocês não imaginam o peso que eu recebi ali, espiritual. Sabe, você recebe, então você cansa, isso te enfada, mas isso é a caminhada. Somente João morreu de morte morrida. Os outros foram mortos. Somente João morreu de velhice. Os outros foram apedrejados, cerrados ao meio, esquartejados, crucificados de cabeça para baixo. E eu posso reclamar? Não, eu não posso reclamar. Eu não posso, porque eu tenho que orar em agradecimento e pedir ao Senhor que o Filho dele volte antes que aconteça a mesma coisa conosco. Antes que passemos por isso. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para terminarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória. O Senhor nosso Deus, amado, Ele está derramando sobre a tua igreja muitas bênçãos. O Senhor está derramando sobre a tua igreja. Eu creio no poder do Senhor. Eu creio na misericórdia do Senhor. Eu creio que o Senhor, antes de Cristo voltar, Ele ainda fará coisas tremendas no nosso meio. Porque nós já vimos coisas grandiosas. Nós vimos uma mulher ressuscitar no Quênia. Nós vimos um médico dizendo que era impossível aquilo. Ela morreu e ressuscitou. Mas no nosso meio, né, aqui no nosso meio, nós ainda não contemplamos este glorioso acontecimento no Brasil, assim por dizer, assim, de uma forma tão poderosa. Houve algumas manifestações do Senhor, mas dessa forma ainda não. Mas eu creio que ainda acontecerá. Eu creio no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então para encerrarmos. Querido Pai, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua ministração. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Pai, neste lugar. Tu viestes, Pai, poderosamente nos preencher com aquilo que há de mais rico no teu reino, que é a tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos preparar. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, muito gratos pelo sangue derramado na cruz. Muitas são as oportunidades, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o Senhor tem dado para a humanidade se arrepender e abandonar todo tipo de falsidade, todo tipo de idolatria, todo tipo de prostituição, de adultério, de carnalidade, tudo aquilo contra a tua palavra, que não está na tua palavra, que foi inventado pelo homem,
O Senhor tem dado inúmeras oportunidades para o arrependimento. Assim como tu fizeste no tempo de Noé. E a tua palavra diz que a volta do teu filho será exatamente como no tempo de Noé. Ou seja, muitos não estão agarrando esta oportunidade. Muitos não estão recebendo esta oportunidade. Muitos não querem. Muitos preferem continuar vivendo como os homens carnais vivem. Não querem se transformar em homens espirituais. Eu sei, Pai amado, que o teu filho está muito próximo, porque a tua palavra diz que ele está muito próximo. Eu peço a ti, Senhor, que aqueles que ouvem esta mensagem possam ser poderosamente tocados pelo teu Santo Espírito, para que saibam, tenham a certeza do que é necessário que seja feito para morar no reino dos céus, para estar diante de ti naquele dia. Não é à toa, Pai, que o teu dia é chamado de grande e terrível dia do Senhor. Pai amado, eu levanto um clamor especial, Senhor, pela minha casa, Pai. E pela casa de toda a tua santa igreja, pela família da tua santa igreja, pelos familiares, Pai. Para que o Senhor possa levar esta mensagem, Senhor, a cada um familiar, Senhor, daqueles que fazem parte da tua santa igreja. E aqueles que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa quebrar, meu Deus, no poderoso nome de Jesus, todas as correntes, Pai, que ainda amarram essas pessoas ao pecado. Que o Senhor possa quebrar o vínculo, Senhor. Todo tipo de vínculo que essas pessoas ainda querem manter com o pecado, com o mundo do pecado, com a carnalidade, com os pensamentos humanos do homem. Em nome de Jesus eu te peço, para que o teu reino seja glorificado, para que o teu reino seja exaltado, e para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amados? Uma salva de palmas para Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nos despedir, porque eu despeço a todos com as mais ricas bênçãos do Calvário. Que nós possamos então nos confraternizar com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor. Tenham todos um domingo abençoado e eu espero todos mais uma vez amanhã para aprendermos mais um pouquinho do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Senhor.